Olá, queridos do Frente a Frente, é um prazer enorme estar com você mais uma vez. Nós temos uma palavra ao seu coração daqui a pouco, temos uma entrevista fantástica. Fique ligado, o programa Frente a Frente está no ar. Você e sua família têm um encontro marcado com Deus. Todas as terças, quintas e domingos às 18h30. No domingo às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Assembleia de Deus Cidade Jardim, na Avenida Dom Emanuel. Coordenação Pastor João Costa. Bioestratos Especialista Resgate atua na reposição de massa capilar, hidrata e aumenta a resistência dos fios. Tratar do seu cabelo é a nossa especialidade. Bioestratos Especialista. O luxo de ser diva. Um estilo que acompanha seu jeito de ser. Clássico, casual, romântico, um toque de sensualidade. A grife Kleber Veloso valoriza a ousadia da mulher. Sandálias, sapatos, bolsas e acessórios em couro que completam a beleza de viver. A grife também marca o dia a dia do homem moderno. Visite showroom no Jardim América, Avenida C171, esquina com C148. Kleber Veloso, 3092-3045 ou WhatsApp 8527-1699. Queridos, voltando aqui, estou recebendo em nossos estúdios aqui a Lucimar, que é a nossa presidenta do Sindimóveis. Olá, Lucimar, tudo bem? É um prazer estar com você aqui hoje, neste programa tão abençoado. Obrigado, a honra é nossa, e a honra de nós, os espectadores também, desses que estão fazendo aí o Frente a Frente. Lucimar, explica para o pessoal nosso de casa o que é o Sindimóveis, sindicato... O Sindimóveis é o sindicato dos corretores no estado de Goiás. Hoje são quantos mil corretores tem em Goiás? Hoje nós estamos cerca de mais de 27 mil corretores inscritos. Sim. E cerca de 15 mil corretores atuando no mercado imobiliário. No mercado. E sindicalizado? Quantos mil? Sindicalizado, nós temos muito pouco corretores sindicalizados. Né? Exatamente por o corretor não conhecer a função do sindicato, não conhecer a função do conselho. Então, hoje eu acho que é uma oportunidade nós estarmos aqui, até divulgar, até para esclarecer a população quais são os direitos do corretor, qual é a função do sindicato. Qual que é a função do sindicato para ajudar o corretor? O que seria? Informações de início. Exatamente isso. O corretor é como se ele fosse a mãe do corretor. Ele está para a proteção do corretor, na assistência jurídica a ele e toda assistência que couber ao sindicato em fazer, jurídica, odontológica. Por isso nós temos vários convênios que venham abranger toda essa categoria. Lucimar, você é goianiense mesmo? Goiana? Eu sou goianiense. Eu sou corretor mesmo de carreira. A minha primeira profissão, na verdade, foi como corretora de imóveis. Certo. E eu trabalho numa única empresa há cerca de 30 anos, né? Eu escolhi essa empresa para trabalhar. A empresa, pode falar o nome dela aqui? Eu trabalho na Provenda Imobiliária. Mandar um abraço pro meu amigo Ricardo, Everson, Sérgio, a toda a família Provenda, Obrigada, né? Será São amigos lá, você também que faz parte da família. Então, eu sou corretora e estou presidente, porque nós temos uma eleição para se tornar presidente, né? Ela acontece a cada 3 anos, e estamos num ano que vai acontecer a próxima eleição. Eu já estou por 2 gestões. Sim. E agora eu acredito que nós vamos conseguir ter um novo presidente para o sindicato. Correto. E não pode ter uma segunda reeleição, não? Poderia sim se mudasse o estatuto, mas nós temos a intenção que o sindicato continue à frente do mercado, e cada pessoa que entra no sindicato tem ideias novas, então acho que até por isso, né, nós acreditamos que venha uma nova pessoa, que tudo surja novamente, cada um já fez o seu papel e que uma próxima pessoa possa também dar essa condição ao sindicato. Hoje, o que poderia ser mudado, por exemplo, na sua visão como presidente do sindicato, o que poderia contribuir para a classe dos corretores hoje? O que é uma luta sua lá que ainda não... A luta nossa lá é da Convenção Coletiva de Trabalho para o Corretor de Imóveis. Por quê? As empresas entendem
o patronal, entende que o corretor ele não tem vínculo empregatício, porque a profissão ela é de autônomo. Mas nós todos sabemos que hoje existe 3 tipos de corretores. Né? Nós temos o autônomo de fato, né? Nós temos o corretor associado, que eu vou te falar daqui um pouco dessa nova lei, né? E o corretor que ele tem um vínculo empregatício em que ele cumpre plantão, né? Cumpre subordinação, horário, os 4 elementos da CLT. Então, existem essas 3 figuras dentro da nossa profissão. E a terceira que você disse, que você ia falar, é em relação ao corretor associado. Então, o corretor associado, o que seria o corretor associado? É uma nova lei, né? Que ela é de 2015, ela veio para substituir um artigo 6º da Lei 6.530, que é a lei que rege a nossa profissão. E nessa lei, ela diz o seguinte, que o corretor poderá trabalhar em uma ou mais empresas sem vínculo empregatício, né? Assumindo ali a sua responsabilidade fiscal, né? E desde que ele não cumpra os 4 elementos da CLT. Então, essa lei veio para regular a forma de trabalho dele dentro da empresa imobiliária. Foi uma conquista dos 2 sindicatos, né? E de lá para cá, nós fizemos agora, há cerca de 10 dias, com uma empresa construtora, a assinatura da primeira empresa após 2 anos da lei. Então, o corretor ainda não está tendo essa informação. Não tem essa informação. Exatamente. Então, seria o quê? O corretor associado. O corretor seria associado. A nomenclatura. Eu posso trabalhar em uma ou mais empresas sem vínculo empregatício. Correto. Né? Então, eu posso, por exemplo, se você tivesse uma empresa, e eu já trabalho numa empresa, mas se eu quiser trabalhar com você também, eu posso fazer um contrato de parceria, né, com você. Por exemplo, num empreendimento específico. Específico, exatamente. Vai ter um lançamento, eu posso fazer esse contrato com você para trabalhar direcionado para esse produto. Mas para que isso não ocorra problemas entre as partes, você tem que levar até o sindicato e fazer o registro. Nós estamos gravando hoje, quinta-feira, exatamente hoje no dia da eleição do Cresce, né? Exatamente. Parece que está havendo uma mudança agora, depois de um bom tempo na mão de um presidente só, passando... É chapa única, é isso? É uma chapa única, houve uma outra chapa, mas ela não conseguiu, né? Registrar. Ela registrou, mas por conta de problemas realmente que não estava adequado ali a legislação, ele não conseguiu sair vencedor para que concorresse ali com a outra chapa. Então nós temos uma chapa única, o nosso candidato Eduardo Seixas de Brito será o nosso filho do meu querido próximo presidente do Cresce, uma pessoa que foi preparada por um bom período. Muitos anos, né? Muitos anos para assumir aquela casa. Por quê? Eu estou falando assim, o Eduardo Seixas Brito, tive a honra de trabalhar com ele na planta de valores do município, uma época. Exatamente. Cara finíssimo. Aliás, nós trabalhamos em 2007, na primeira planta que eu participei, na época estava como vereador. E ele é uma pessoa fantástica, fina, filho do grande líder, comendador Hélio Seixas Brito, né? Ele vem de uma família política, né? O pai dele foi prefeito de Goiânia. Né? Exatamente. Ele é um bom candidato porque tem um amplo conhecimento na área imobiliária, na área jurídica, também. Ele tem a formação jurídica? Tem, advogado sim, ele é advogado. Ah, sim. Então tá preparado. Dono também de uma empresa imobiliária. Então a profissão dele não é ser presidente, né? Ele já está lá há mais de 15 anos, de imóveis. Né? Ele está dentro do Cresce há mais de 15 anos, não está? Ele está há cerca de 11 anos. Ele foi também presidente do Sindimóveis. Ah, foi? Foi. Ah, sim. Porque eu lembro exatamente isso. Já tem mais de 11 anos, 10 anos que nós estivemos juntos, trabalhando junto. E ele já era do Cresce. Então já está lá há quase 12 anos, né? Sim, anteriormente nós tínhamos aí um convênio, né, com o Cresce, que era o terço sindical, era uma lei até, né, que era um terço sindical, 30% do Cresce era do sindicato. E essa lei não está cumprindo, não? Não, ela não está mais em vigor. E em razão disso, né, mas o Cresce, na verdade, ele é todo, toda a gestão dele é feita por corretores, é isso que vocês precisam entender. Todas as casas são feitas por corretores. Todos nós congregamos no mesmo mercado imobiliário. Então, assim,
Eu não posso não estar bem com o sindicato e muito menos com o CRES e muito menos com o Secov, porque todos nós somos corretores. Né? Então, tanto ele é nosso presidente, casa como casa nossa, né? Casa como a nossa. Casa do servidor. Eu digo nossa porque eu também sou corretor. A nossa casa, na verdade, é o Sindimóveis. É o né? Sindimóveis. É a casa que acolhe o corretor. Agora, já o CRES é um órgão que na verdade, a função dele é fiscalizar. Fiscalizar. Punir, né? Aquele que não é corretor, mas, por exemplo, aquele que não andar dentro da lei. Vou dar um exemplo. Tem porque é uma autarquia federal, como a OAB é uma autarquia, o CREMEGO, Conselho Regional de Medicina, é uma autarquia. Por exemplo, nós temos o CRES, especificamente o CRES e o Sindimóvel. Por exemplo, a OAB não tem um sindicato. Hoje sim. Hoje tem, mas assim, não tem agora que surgiu. Mas eu tô dizendo assim, porque ela mesma fazia essa casa, né? Exato. E ela tinha lá um conselho de ética, tem ainda um conselho de ética, Nós temos um conselho de ética. Eu tô querendo dizer assim, que o corretor, né, tem que participar, né? Ele tem que conhecer, né, a sede do Sindimóvel. Ele tem que participar do mercado, ele tem que conhecer o sindicato dos corretores, ele tem que conhecer o Secov, ele tem que conhecer o CRES, ele tem que conhecer as funções de cada entidade, para que ele realmente possa opinar, depois do seu conhecimento, né? Porque muitas vezes você fala, o CRES, a função dele é só por ir, mas a função dele é essa mesmo. Então, vou dar um exemplo, eu tenho um amigo e tive uma informação de um camarada, não aqui, talvez aqui aconteça direto. A exercício da profissão é legal de corretor. O cara vendendo imóvel, ele foi enquadrado na lei como um crime, né? Porque ele não pode ser preso. Pode ser criminalizado, né? Penalizado por isso. Ele foi criminalizado e condenado por vender uma casa sem ter a licença do CRES, ou seja, na atividade de corretor. E as pessoas, a maioria do cidadão comum não sabe disso, não sabe que existe uma lei que regulamenta isso, né? Como não sabe de muitas, como eu não sei, mesmo eu tendo sido legislador, nós não sabemos de nada do tanto de leis, do arcabouço jurídico que nós temos no nosso país. Então é por isso, Lucimar, que eu te trouxe aqui uma das questões, primeiro para tornar seu rosto conhecido no nosso programa, porque eu sei que seu rosto está em várias páginas de jornais e vários outros programas na cidade aí. Mas exatamente para clarear isso. Qual outra questão que você acha que de suma importância, que o corretor tem que estar de ciência, que seria importante usar essa tribuna aqui? Olha, o corretor, ele precisa realmente entender em que contexto ele está no mercado imobiliário. Qual é a finalidade da profissão dele? Eu vejo muito por aí nos sinaleiros, às vezes corretor panfletando. Essa não é a função do corretor. Né? Também vejo ele em condições insalubres, em estandes. Também essa não é a condição do corretor. Estande que você diz pra gente, aqueles loteamentos, por exemplo, que põe uma barraquinha ali, ele fica ali pegando sol, chuva, não tem nenhum banheiro químico, né, para ele usar ali. Exatamente, isso é passivo de denúncia, inclusive, né, porque tem uma lei que regulariza isso, mas assim mesmo as pessoas ainda continuam fazendo. Então eu chamo a atenção de cada corretor que não aceite essa condição, né? Porque muitas vezes você ali parado, você está numa condição ali de sofrer um assalto, né? Às vezes eu vejo uma rotatória, uma barraca. Um trânsito perigoso. Perigoso ali numa condição de ser acidentado, né? Então, essa não é a nossa profissão. Nossa profissão é uma profissão digna, regularizada. E o momento que você está ali sentado num plantão dessa forma que eu estou colocando, é o momento de, às vezes, você está visitando um cliente. Então, acho que ele precisa passar a conhecer mais a sua condição própria de lei e de trabalho, para que ele não receba essa forma de trabalho como condição do corretor, porque essa não é a condição. É verdade. Simar, é uma honra muito receber você aqui, né, no nosso estúdio aqui, nesse programa, e dizer que estará sempre aberto aqui para receber o Sindimóveis aqui, não só o Sindimóvel, mas você como corretora, entendeu? Quero deixar meus agradecimentos e você pode fazer as considerações que achar necessário ainda. Eu agradeço, Davidson, a oportunidade de estar aqui explicando um pouco à sociedade qual é o nosso papel, explicando também que o outro órgão, a função dele não é só fiscalizar, mas dar segurança à sociedade, que as pessoas
procure um corretor, porque às vezes as pessoas, eu vejo tantas situações dentro do mercado das pessoas tendo prejuízo em razão de não estar assistido por um corretor. O corretor, ele é bem mais do que um simples vendedor. Ele analisa documentos, ele tem assim essa mínima condição de estar. Ou seja, não pode só pegar a corretagem, os 5%, 6% dele e deixar o comprador e o vendedor a ver navios, né? Não, ele responde, tem que dar segurança jurídica também. Ele responde civilmente também, né? Pelos seus atos, inclusive com seu patrimônio. Né? Isso também a sociedade precisa saber e quando isso ocorrer, tem a outra casa, que é o órgão fiscalizador, que ela pode procurar, que é o CRES da 5ª Região. Correto. Muito obrigado, Lucimar. Deus te abençoe. Amém. E até o próximo programa, se Deus quiser. Tá? Queridos, eu estou indo para o intervalo, daqui a pouco nós voltamos. Queridos, voltando aqui, eu quero deixar uma palavra dos céus, uma palavra de Deus ao seu coração, que se encontra aqui nas Escrituras Sagradas. Na carta aos Hebreus, né, ela não é intitulada de nenhum apóstolo, chamada Carta aos Hebreus, capítulo 2, versos de número 1 a 3, diz assim: por esta razão importa que nos apeguemos com firmeza às verdades, ou vidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? A palavra que Deus coloca no meu coração, na minha mente, hoje, para trazer a você, é valorizando a salvação. Nós temos que valorizar aquilo que Deus nos deu. Que o mais rico nessa terra é a oportunidade de nós escaparmos da condenação eterna. Salvação, o que vem a ser salvação? Um exemplo clássico de salvação é uma pessoa estar num abismo, a outra estender as mãos para tirá-la do abismo, né? Ou está dentro de um fosso, de uma fossa, de um buraco, né? De um despenhadeiro, uma corda a ser lançada para ser retirada. Quando nós lembramos desse episódio de salvação, nós lembramos também de José, por exemplo, quando estava pelos seus irmãos vendido e revendido para o Egito. Antes, porém, eles lançaram José num buraco. Mataram um cordeiro lá, um animal, tangiram as suas vestes com o sangue daquele animal e anunciaram ao seu pai que José tinha sido morto. Ou seja, mas alguém deu a ideia de tirá-lo de dentro daquele buraco. José ficou ali por um tempo, como José ficou por 3 anos e pouco dentro da cadeia, dentro de um fosso também. E aquilo representa a salvação, ele ser tirado ali de dentro. O próprio José é um tipo de Jesus. Jesus morreu e a Bíblia diz que ele ficou por 3 dias morto. Ficou num buraco, colocado numa tumba, para que nos desse a salvação. Então, o escritor aos Hebreus, que tudo indica que pela figura de linguagem, pode ter sido Paulo que escreveu a carta aos Hebreus, e Hebreus que significa atravessar rios, mas os Hebreus fazia referência ao povo de Israel, o povo judeu, que hoje nós chamamos de judeu, né? Ao povo israelita, que antes de ser um país, era apenas uma nação. Nação, o conceito de nação é um povo que tem a mesma língua, que tem uma bandeira, mas não tem uma pátria, não tem um local de morar. Antes eles atravessaram rios para caminhar para Canaã. Então a carta de Paulo aos Hebreus, voltando aqui para o texto que nós lemos, carta de Paulo, a carta de Cristo, né, de Deus, ao povo hebreu, uma carta chamada Carta Universal, porque ela não foi direcionada especificamente a uma pessoa, a um grupo de pessoas, mas todos os hebreus, né? A carta aos Hebreus,
No capítulo 2 que nós lemos aqui, verso 3, diz assim, quero repetir, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como nós escaparemos? O que tem de mais precioso a não ser a salvação que Deus nos deu? Tem um vocábulo em latim que diz assim que o accessorium segue o principal. Ou seja, qual que é principal? É o farolete do carro? O limpador do para-brisa? Ou propriamente o carro, o motor, a caixa do carro? Seria, por exemplo, o principal do carro é a capa que põe no banco? Ou uma lanterninha a mais que você põe no carro? Aquele enfeite que você põe no carro? Então isso é acessório. O acessório, ele segue o principal. As pessoas estão negligenciando a salvação. Muitos que estão dentro de uma instituição religiosa, isso vai para nós, para mim, vale para você, para mim, que está dentro de uma instituição religiosa, está negligenciando a salvação e trocando o principal pelo acessório. O que é o principal? A salvação. O que é o texto principal da Bíblia? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, que é o texto principal, é o tema principal da Bíblia. É a salvação. Cristo vindo na terra, morrendo, ressuscitando para me dar vida espiritual e conceder-me a vida eterna. Isso é o principal. Mas as pessoas estão trocando o Deus da salvação, o Deus da Bíblia Sagrada, por um Deus acessório. O Deus que ele só vale para ele se der o carro novo para ele. O Deus que só vale para ele se der o sonho da casa própria para ele. O Deus que só vale Deus para ele ali, só serve de ser Deus daquela campanha que ele fez na igreja de 7 semanas, ou de 7 quinta-feiras, ou de 21 dias, e que foi curado e pronto, esqueceu Deus. A cura, ela é acessória. Quando Jesus veio ao mundo, Jesus veio e ele caminhou na terra por um longo tempo ali, 33 anos e meio, 3 anos e meio ele fez de ministério, mas ele curou, a Bíblia diz que ele fez sinais que não estão aqui escritos nos evangelhos, nem os seus apóstolos citaram. Ele fez muitos sinais, mas aquilo eram apenas sinais, porque o principal dele era a salvação. Um dia uma mulher, mãe de um dos discípulos, falou para Jesus, Jesus, quando o Senhor assumiu o seu reino, pensando que ele seria imperador, que ele seria um governador e tal, e ele disse, não, meu reino não é desse mundo. Pensando nisso, eu queria que o senhor colocasse o meu filho, um à direita, outro à esquerda do senhor, para ser ali o primeiro-ministro do senhor. Jesus replicou e dizia a todos que ouviam, meu reino não é desse mundo. Por quê? Porque Jesus veio pregar a salvação, e não só apenas aqui, mas a vida eterna. A salvação, ela começa aqui, é um processo. Quando você decide andar com Cristo, já iniciou o processo da salvação. Mas a consumação da salvação mesmo é na vida eterna com Deus, né? Então, meu querido, como nós escaparemos, o escritor está dizendo aqui de Hebreus, como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? Como nós podemos escapar? De jeito nenhum, nós não vamos escapar. É como você tivesse acuado, né? Como se fosse uma caça acuada, que estava cercada de todos os lados. Como nós escapar? Não tem jeito de escapar. A vida eterna é através de Cristo, né? A Bíblia diz que não há outro, aqui na carta aos Hebreus ainda diz aqui, nessa epístola aqui, não há outro mediador dado entre Deus e os homens a não ser Jesus. A salvação passa por Jesus. A salvação passa por lembrarmos do Calvário. A salvação passa por observarmos as Escrituras Sagradas. Mas eu quero lembrar você que a salvação não está em apenas uma cura, porque a Bíblia diz que Satanás tem poder de fazer fogo descer do céu. Ou seja, tem curas que são realizadas que não é o próprio Deus que fez. Deus deu poder para Satanás. Tem coisas que aparentam ser milagres da sua vida e não é Deus que está fazendo. Aquele dinheiro que você ganhou, talvez, por um mecanismo que não era mecanismo legal, e aparentemente você acha que Deus está nisso e Deus não está nisso. A salvação vem através de Deus, através da palavra, através de observarmos as Escrituras Sagradas. Eu não sou santo, eu estou dizendo para você aqui, eu já falei isso inclusive em redes públicas. Eu não sou santo, mas eu procuro ser e ter uma vida santificada. Mas eu tenho convicção que a salvação ela é através de Cristo Jesus. Então vou repetir, como escaparemos nós
se negligenciarmos, se nós não observarmos as Escrituras Sagradas, o texto, se você ler o capítulo todo aqui, você vai falar da palavra, você vai falar que os próprios anjos foram punidos, né? Os anjos caídos foram punidos, os próprios anjos foram punidos, né? Mas Deus nos deu a oportunidade, que a salvação é a coisa mais preciosa que Cristo nos deixou, né? Porque está lá em Atos 4:12 assim, pelo que em nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Então não é o nome da Maria, do João, do Sebastião, do Pedro, não é nenhum desses mediadores, não. O mediador é Jesus. A salvação é Jesus. Corra para os pés dele agora, através dessa palavra, e Deus vai iluminar o seu caminho, e o caminho dele é a salvação. Ele disse, João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ou seja, ninguém será salvo a não ser por mim, disse Jesus. Amém? Querido, eu quero te agradecer por essa audiência qualificada. Ore por esse programa, ore para que Deus nos dê uma palavra aos corações que nos assistem, tá? Para que cada dia nós possamos estar e serem melhores na presença de Deus. Amém? Te agradeço pela oportunidade de entrar no seu lar, de entrar na sua empresa, e até o próximo programa, se Deus quiser. Mas antes, porém, eu quero orar com você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por essa palavra maravilhosa que o Senhor nos deste, que essa palavra possa encontrar guarida nos corações. Nós não podemos negligenciar a poderosa salvação que o Senhor começou a operar, ó Deus, desde os nossos antepassados, consumada no Calvário, e nos deu hoje, através do Teu Espírito Santo, a oportunidade de caminhar contigo, de conhecer a Tua palavra e de nos prepararmos para encontrarmos com o Senhor na vida eterna. Deus, muito obrigado pela vida de cada um, em o nome de Jesus, amém. Querido, Deus abençoe a você e até o próximo programa, se Deus quiser. Você e sua família têm um encontro marcado com Deus. Todas as terças, quintas e domingos às 18h30. No domingo às 9h da manhã, Escola Bíblica Dominical. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Assembleia de Deus Cidade Jardim, na Avenida Dom Emanuel. Coordenação Pastor João Costa. Bioestratos Especialista Resgate atua na reposição de massa capilar, hidrata e aumenta a resistência dos fios. Tratar do seu cabelo é a nossa especialidade. Bioestratos Especialista. O luxo de ser diva. Um estilo que acompanha seu jeito de ser, clássico, casual, romântico, um toque de sensualidade. A grife Kleber Veloso valoriza a ousadia da mulher. Sandálias, sapatos, bolsas e acessórios em couro que completam a beleza de viver. A grife também marca o dia a dia do homem moderno. Visite showroom no Jardim América, Avenida C171, esquina com C148. Kleber Veloso, 3092-3045 ou WhatsApp 8527-1699.